A vitória da Atalanta na Liga Europa complicou um bocadinho as contas da qualificação direta para o Benfica, mas ainda é possível. Vamos também falar sobre a entrevista de Rui Costa e também sobre o Benfica ter tomado uma decisão final sobre Álvaro Carreras. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica. A conquista da Liga Europa pela Atalanta fez com que o Benfica não tenha conseguido a entrada direta na próxima Liga dos Campeões, mas ainda há esperança disso acontecer, apesar de agora ser preciso usar a calculadora para evitar ter de passar pela terceira pré-eliminatória e ainda pelo play-off. Ainda assim, nem tudo está perdido para os encarnados, que terão agora de aguardar pelo desfecho da Série A, nomeadamente que a Atalanta termine nos 4 primeiros lugares. Isto abre uma vaga na Liga dos Campeões, que neste caso cai para o Benfica, o clube com o melhor ranking entre os qualificados para as pré-eliminatórias. Neste momento o conjunto de Bérgamo ocupa a 5ª posição com 66 pontos e está a 2 quer do Bolonha, quarto classificado 68, quer da Juventus, terceiro 68. Contudo, a Atalanta conta com um jogo a menos. A Série A termina neste fim de semana. A Atalanta enfrenta o Torino em casa a 26 de maio, mas o jogo em atraso só será realizado a 2 de junho, diante da Fiorentina, também em casa. Em caso de vitória nos dois jogos, a equipa de Gasperini termina sempre dentro dos 4 primeiros. E o Benfica até pode ficar a saber já neste fim de semana se entra ou não na Champions e se encaixa os 40 milhões de euros garantidos por estar presente na fase de grupos. Basta Bolonha ou Juventus perderem e a turma de Bergamo vencer na recepção ao Torino. Também pode acontecer o inverso, ou seja, ficar já decidido que o Benfica falha o acesso direto, cenário que viria à realidade com a derrota da Atalanta e o triunfo das duas outras equipas. Há também a hipótese de estas 3 equipas acabarem com os mesmos pontos. Nesse caso, a Atalanta tem desvantagem no confronto direto com o Bolonha, perdeu os 2 jogos e registra uma igualdade com a Juventus, empatou os 2, embora a formação de Bergamo tenha uma vantagem na diferença de golos, mais 28 contra mais 21. Ou seja, o empate da Juventus no domingo com o Monza deixaria a Atalanta a precisar somente de uma vitória nos próximos 2 jogos para terminar no top 4. Com a presença na Champions garantida como vencedor da Liga Europa, o conjunto de Bérgamo, caso termine o campeonato italiano em 5º, irá à Liga dos Campeões via vaga atribuída pela Liga Europa, mas nesse caso o Benfica seria arriscado o apuramento direto e a Roma também se apuraria para a Champions, já que devido ao bom desempenho europeu das equipas italianas e alemãs, a Bundesliga e a Série A vão colocar 5 equipas na Liga Milionária da próxima temporada, pelo que o conjunto de Daniel De Rossi, já com o 6º lugar garantido na Série A, seria o beneficiado. Eu não quero ser muito adepto de teorias da conspiração, mas vamos lá ver se não vamos ter aqui um esquema em Itália para ter mais clubes italianos na Liga Milionária. Mas enfim, lá está a velha história. Quando estamos à espera que os outros façam o trabalho por nós, pode dar chatice. E devíamos ter conseguido a qualificação através do campeonato, vencendo a Liga, ou ter ido até à final da Liga Europa. A eliminação frente ao Marselha ainda continua muito entalada. Vamos ver o que é que acontece nestes 2 jogos da Atalanta e torcer que eles consigam vencer essas 2 partidas. Era importante evitar as eliminatórias da Liga dos Campeões, porque são jogos extra numa temporada já de si longa. Há cansaço extra que pode ser evitado e para preparar a época da melhor forma, a qualificação para a Liga dos Campeões é absolutamente vital. É que o investimento neste mercado vai estar ligado à qualificação ou não da Liga dos Campeões. Em caso de garantir a prova europeia, há mais espaço para o Benfica investir. Mas se essa qualificação ficar pendente, vai haver um maior cuidado na ida ao mercado com o natural apertar do cinto. Há ainda alguma incerteza sobre o futuro de Di Maria, com o médio Leandro Barreiro fechado. O reforço das laterais e a necessidade de garantir um goleador vão ser as grandes prioridades neste mercado e um avançado obriga sempre a um investimento muito grande. Além disso, se houver saídas importantes, isso irá obrigar também a que haja reforços nessa zona do terreno.
Numa longa entrevista, Rui Costa fez um balanço da temporada 23-24 e projetou a próxima época. Em entrevista à BTV, o presidente do Benfica garantiu que Roger Schmidt vai ser o treinador para a próxima temporada e que o treinador alemão está de corpo e alma no clube, revelando que o técnico até teve propostas para sair, mas quis ficar no Benfica. Roger Schmidt vai continuar a ser treinador do Benfica, assegurou Rui Costa, reforçando que acredita na estabilidade do projeto. O que foi feito na época passada não pode ser obra do acaso. Este ano houve coisas que não correram como esperávamos. Acabámos a temporada aquém do que eram as expectativas iniciais, mas não faço nem nunca farei deste treinador um bode expiatório, porque não foi o único responsável, terá as suas responsabilidades também, como é óbvio, mas não é o único responsável de todo, e o que nos importa agora é criar as condições necessárias e internas para que ele possa fazer o mesmo trabalho que fez há um ano, e é com ele que tenho a máxima convicção de que iremos conquistar títulos no próximo ano, apontou Rui Costa, que assegura que não pretende mudar o projeto anualmente se as coisas não correrem bem. O presidente do Benfica assumiu culpas pela temporada falhada, reconhecendo que os reforços não tiveram o impacto que se esperava, destacando as laterais como um dos grandes problemas nesta época. Estivemos praticamente grande parte da época sem laterais de raiz, quer de um lado, quer do outro, onde Roger Schmidt teve de acabar por improvisar. É um erro crasso assumido. Aqui tivemos muitos problemas e obrigámos o nosso treinador a ter de improvisar muitas vezes para equilibrar a equipa e até ser contestado por isso muitas vezes, sem ter responsabilidade de ser médico, jogador e tudo e mais alguma coisa. Enalteceu o dirigente máximo das Águias, que também apontou a finalização que esteve muito aquém do esperado, assinalando como um dos grandes pecados nesta temporada. Não é normal no Benfica o ponta de lança não ultrapassar os 10 golos numa época, admitiu o dirigente. Questionado sobre se o início da próxima época não correr bem, a pressão não vai ser maior para a saída de Roger Schmidt do Benfica, Rui Costa respondeu o seguinte: na minha opinião, isso não traz benefícios ao clube, seria começar do zero outra vez. Este treinador já mostrou qualidade. Esta decisão que foi tomada é unicamente naquilo que eu acredito que seja para o Benfica o melhor. Acredito também que os nossos sócios e adeptos vão partir para esta época de uma forma positiva, com a crença e união que esta equipa precisa. É assim que o Benfica se torna o clube maior do mundo, assegurou Rui Costa, enaltecendo que o grupo de trabalho está com o treinador para que na próxima temporada seja melhor que 23-24. Rui Costa falou também sobre o futuro de Di Maria no Benfica. Assinou por um ano porque tinha a ideia de terminar a carreira na Argentina. Por razões que conhecem, a posição de volta à Argentina pode não estar tão delineada. Para a semana temos uma reunião com o agente Di Maria e veremos. Não consigo dizer hoje se fica ou não. Quero que fique, mas para a semana logo veremos. O presidente assumiu também que vai haver mexidas no plantel, revelando que as saídas são inevitáveis para o equilíbrio financeiro, mas que não consegue revelar ainda quais. Durante esta entrevista, Rui Costa confirmou a permanência de Álvaro Carreras, já vamos falar um pouco sobre isso, e a contratação de Leandro Barreiro, classificando de um médio muito rotativo e muito dinâmico. Além disso, o presidente encarnado assegurou que há mais alvos que estão a ser trabalhados para a próxima temporada, mas acabou por não revelar nomes, como seria de esperar. Além disso, Rui Costa revelou que a auditoria do Benfica está concluída e que já foi apresentada à administração do clube e será entregue ao Ministério Público e apresentado aos sócios como prometido. Questionado sobre os processos que o Ministério Público investigou de suspeitas de ofertas indevidas de vantagens e fraude fiscal qualificada, o presidente do Benfica voltou a assegurar que desconhece qualquer plano que visasse prejudicar o clube e que está inocente. Os estatutos também foram tema de conversa, no qual Rui Costa revelou que estão prontos para serem apresentados. Acabou por ser uma longa entrevista, onde houve muitas perguntas sobre a atualidade benfiquista, principalmente a continuidade do treinador. Esse acabou por ser o ponto mais interessante, fechar este tabu do futuro de Roger Schmidt, que era essencial. Apesar de eu não concordar com essa decisão, só espero que corra bem e que tenha sucesso. Acabou por haver um balanço longo de uma temporada que não correu bem. A confirmação de Carreras e Leandro Barreiro também foi algo positivo. Quanto aos próximos passos,
Houve muita coisa que acabou por não ser revelada, mas isso acaba por ser normal. Não dá para revelar todos os planos, senão acabaríamos por ter mais problemas a assegurar contratações ou a conseguir algumas vendas. Agora esperemos é que o acerto seja bem melhor do que foi nesta temporada, tal como Rui Costa reconheceu ao longo desta entrevista. Faltou saber de alguns temas, como as modalidades, por exemplo, mas isso terá sido mais pela falta de diversidade das perguntas, onde muitas questões dos jornalistas foram sobre o futuro de Roger Schmidt e podia haver aqui mais alguns temas mais interessantes para serem discutidos. Sem surpresas, o Benfica decidiu avançar para a aquisição a título definitivo de Álvaro Carreras, tendo já informado o Manchester United que vai acionar a opção de compra de 6 milhões de euros. Carreras vai ficar ligado ao Benfica para as próximas 5 temporadas. Os Red Devils ficam com uma cláusula de recompra ou um possível direito de preferência se, entretanto, os encarnados pretenderem negociar o escardino com outro emblema. Depois de pouco tempo de jogo, numa fase inicial, o internacional sub-21 espanhol afirmou-se no 11 da equipa de Roger Schmidt no final da época, tendo sido titular em 5 das últimas 6 jornadas da Liga. Em meia época, Álvaro Carreras acabou por participar em 16 jogos pelo Benfica, 6 dos quais como titular, e assinou ainda um gol diante do Farense no Algarve. Acaba por ser uma decisão que faz sentido, se é certo que Carreras ainda está algo verde, principalmente no momento defensivo, mas acaba por ter potencial para crescer e evoluir e tornar-se um jogador bastante capaz. Pelo preço, acaba por ser uma aposta de risco baixo. Por enquanto ainda é curto para ser titular indiscutível no Benfica, daí que as águias estejam no mercado para reforçar a lateral esquerda com um jogador que possa ser titular de caras para a próxima época. Mas não é só a lateral esquerda que vai ser reforçada, também a direita vai ter melhorias. Marco Pubil é um dos jogadores referenciados pelo Benfica para o reforço do lado direito da defesa, na sequência de uma temporada em que a posição esteve durante largos meses entregue um adaptado Fredrik Auschens devido aos vários problemas físicos de Alexander Bá. Em entrevista concedida à Antena 1, Carlos Chureda, empresário do jogador de 20 anos do Almeria, confirmou o interesse dos encarnados, mas avisou que há vários clubes na corrida por este jovem talento. No canal já tivemos um vídeo de análise a este jogador, caso queiras conhecer um pouco melhor. Houve contactos iniciais do Benfica, mas não voltaram a falar comigo. Há interessados também na Premier League em Itália e não será um jogador barato. É preciso ver que o Almeria pagou muito dinheiro por ele, 6 milhões à volta disso por 75% do passe, afirmou o empresário. O Almeria, que foi despromovido ao segundo escalão do futebol espanhol, contratou o Marco Pubil ao Levante nesta temporada. Em 23-24, o jovem lateral fez 22 jogos pelo Almeria, com um gol e 3 assistências. Mas falando agora de modalidades, com meias finais garantidas, a equipa de hóquei patins do Benfica qualificou-se para as meias do play-off do título, depois de vencer o segundo jogo dos quartos de final do Campeonato Nacional. Na deslocação a Valongo, os campeões nacionais derrotaram a equipa local por 2-4, depois no primeiro jogo na Luz terem vencido por 7-0. Ao cabo de 17 segundos, Roberto e Benedetto abriu a contagem numa primeira parte de ritmo morno. O internacional francês bisou a 1 minuto do intervalo. Já na etapa complementar, ao terceiro minuto, Nil Roca sentenciou o duelo. Na resposta, 1 minuto mais tarde, Miguel Moura reduziu para 1-3. Gonçalo Pinto repôs a diferença de 3 golos, quando restavam 16 minutos no cronómetro, e perto do final do encontro, o Valongo voltou a reduzir por João Almeida para o 2/4 final. O Benfica fica agora à espera do vencedor da eliminatória entre Oliveirense e Hóquei de Barcelos. A equipa de Oliveira das Meias está na frente. Já a equipa de basquetebol do Benfica venceu o Oliveirense por uns confortáveis 100-55 num jogo de sentido único a favor das Águias. Este foi o primeiro jogo do play-off das meias finais do campeonato de basquetebol. Ainda que a entrada oliveirense tenha sido terminada no Pavilhão da Luz, as Águias rapidamente garantiram a frente do resultado, liderando no fecho do primeiro quarto por 24-16. No segundo período, o Benfica foi arrasador, conseguindo 28 pontos contra apenas 5 da equipa visitante. Ao intervalo, os encarnados já venciam por 52-21. A segunda parte não teve grande história, o jogo ficou mais equilibrado, mas o Benfica manteve sempre o controle do marcador de forma confortável, apesar de rodar o banco. O treinador Norberto Alves
a dar tempo de utilização a todos os jogadores. Thomas Burchell foi o MVP desta partida, contribuindo com 21 pontos, 5 ressaltos e uma assistência. E superado então o jogo 1, o Benfica volta a enfrentar a Oliveirense amanhã. O jogo 2 da meia-final está marcado para as 20h30 no Pavilhão da Luz. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que tivemos a falar. Acreditas que o Benfica vai garantir a qualificação direta para a fase de grupos? Ou vamos mesmo ter que passar pelas eliminatórias? E o que é que tu achaste da entrevista de Rui Costa? Houve algum tema que te surpreendeu na entrevista do presidente do Benfica? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Deixa um gosto neste vídeo e subscreve o canal caso goste do conteúdo. E deixa na caixa de comentários a entrevista do presidente. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.